Amigos do portal JC 24 horas, bom dia. Vocês acompanharam ontem, está no nosso portal, a matéria sobre a audiência que aconteceu no Ministério Público com gestores da saúde na nossa região, né, Floriano e alguns municípios, sobre alguns problemas acontecendo nessas áreas, né? A doutora Cláudia Seabra estava à frente dessa audiência, juntamente com o doutor Arimatea Leão. Nós estamos agora aqui com o doutor Arimatea, que vai nos falar a avaliação que ele faz da reunião de ontem, dessa audiência, o que foi debatido e as conclusões chegadas. Bom dia, doutor. A avaliação que o senhor faz da importante audiência que aconteceu ontem. Então, bom dia, meu caro jornalista de grande audiência aqui em Floriano e região. E quero primeiro agradecer aqui a cobertura, né, feita ontem, né, compartilhando o que aconteceu com a comunidade. E hoje, né, de uma maneira mais calma, para a gente falar sobre essa audiência de ontem. Nós temos aqui no Ministério Público, nós temos 2 procedimentos de acompanhamento do Hospital Tibério Nunes, né? É um hospital regional que atende cerca de 500 mil de pessoas, né? Então é muito movimentado, muitos problemas, e a gente precisa de um acompanhamento. Então vou instaurar 2 procedimentos. Um procedimento para acompanhar o funcionamento geral, né, do hospital, e o outro procedimento relacionado ao acompanhamento das cirurgias eletivas, inclusive certos mutirões. Por quê? Porque foi verificado que não se atendia a ordem cronológica da fila das pessoas que seriam beneficiadas com as cirurgias, né? Então tinha vários fatores que tinham influência na modificação desta fila, ou seja, furar a fila, né, por qualquer fator, seja um fator político, um fator de amizade. E aí foi necessário a gente instaurar esse procedimento de acompanhar isso para garantir o acesso igualitário para todos a essas cirurgias, né, das pessoas de toda a região. E aí foi feita uma pactuação entre os municípios, né, da regional, certo, dos vales dos rios Piauí e Taueiras, que abrange, na verdade, como foi dito, 500 mil de pessoas, né, de atendimento na nossa regional aqui, que é Floriano. E fizemos foi obrigatório, a gente verificando essas irregularidades, nós tivemos a necessidade de fazer esta audiência, uma audiência dentro do procedimento, certo? Juntamente com os médicos, cirurgiões, né, responsáveis por essas cirurgias, os secretários municipais, né, da regional, que são os responsáveis por a indicação, a formulação, né, da lista nos seus municípios para o hospital, para a fila geral, certo? E também nós tivemos a participação do Centro de Apoio Operacional, né, de Teresina, né, da Saúde, do Ministério Público, a doutora Cláudia Pessoa esteve aqui, certo? Juntamente também foi convidado para esta audiência a direção do hospital, a direção geral, certo? Através do doutor David, e a diretoria clínica, né, técnica do hospital, que é o doutor Justino Moreira. E aí nós vamos discutir, né, qual era a temática da discussão da audiência. Primeiro, se conhecer a normativa das cirurgias eletivas, né? Tem toda a normativa sobre isso, inclusive no que se refere a recursos, né, enviados para o Piauí, para esta temática. Primeiro ponto. Segundo ponto, certo, a questão de respeitar a fila, certo? Tem de respeitar a fila, certo? Terceiro, terceiros estranhos não têm legitimidade para indicar pessoas para cirurgias eletivas. Esse controle dos municípios é pactuado, que deverá ser feito exatamente essa indicação através das secretarias de saúde dos municípios. E por último, que foi o ponto mais complicado, né, mas a gente tinha necessidade de indicar isso, inclusive informar as consequências, que foi as notícias, certo, de cobrança indevida por parte de médicos de procedimentos realizados pelo SUS, né, no Hospital Tibério Nunes. Tivemos notícias sobre essa cobrança. Essa cobrança ela é ilegal, por quê? Porque o médico
ele é servidor do SUS e o SUS já paga o procedimento, então ninguém pode pagar nada. Esse procedimento é custeado pelo governo federal, estadual e municipal, né, os três juntos. E mostramos também as consequências dessa conduta, desse desvio, né, desse desvio funcional. Né. Como é um crime funcional, né, nós vimos que a pena, nós temos a corrupção, no caso aí, a corrupção no caso de solicitar, de receber qualquer benefício, ou então a concussão no caso de exigir, né, e vimos as penas são bem altas, varia de 2 a 8 anos, né, e em caso comprovado dessa cobrança ilegal, certo? E em caso de condenação, tem uma consequência grave na parte criminal, que é a perca do cargo, né? Porque a lei especifica que, como efeito da condenação no crime funcional, se a pena aplicada for superior a 1 ano, tá certo? Ele tem como efeito a perca do cargo ou da função. Então nós mostramos isso para os médicos. E na verdade nós mostramos que a gente não quer também nada disso, a gente quer realmente que funcione o hospital, que as cirurgias eletivas sejam realmente acessadas por todos aqueles que necessitam, sem nenhum tipo de privilégio. Esse era exatamente o objetivo da reunião. Foi proveitosa, certo? Grande parte dos secretários, entendeu, da região participou, né, dessa reunião, todos disseram as suas opiniões, suas dificuldades, e nós vamos continuar realmente, certo, para garantir que a fila da cirurgia eletiva, certo, seja cumprida e que a gratuidade, como diz a lei, deve ser respeitada, sob pena dos infratores receberem as punições devidas. Bom, considerando que essa segunda parte, que é da cobrança indevida, chegou a ser confirmada, porque os médicos inclusive disseram que são ações pontuais e não regra, né? Alguém foi punido nessa? Não, punido não. Por isso que nós estamos falando, né? Nós fizemos uma reunião mostrando as notícias, né? As notícias, as pessoas têm receio, até porque, viu, JC, quem é beneficiado pagando, ele furou a fila. Certo? Então, se ele furou a fila, entendeu? Ele foi beneficiado. Isso é igual a crime eleitoral. Quem compra o voto pratica crime e quem vende também. Então, nesse caso específico de você pagar um valor para o médico para adiantar a sua cirurgia eletiva, é a mesma coisa. Quem foi beneficiado não diz. Só que os médicos estão enganados, eles estão começando a dizer. Eles pagam, furam a fila, faz a cirurgia, mas depois eles dizem e estão documentando. Tá certo? Inclusive, nós vamos fazer um procedimento, certo, sobre um indício de uma cobrança, né? Mas ninguém pode ainda dizer se é verdade ou não. Nós temos um indício e esse indício vai gerar um processo, tá certo? E nós vamos verificar realmente se o fato aconteceu ou não para as devidas providências. Uma vez feito esse procedimento, confirmado o crime, a gente vai ter acesso ao nome desse profissional? Doutor? Não, com certeza. Uma vez depois, certo, comprovada, entendeu? Ele vai gerar um processo, né? Um processo criminal, além de um processo civil, são dois, as esferas são independentes, certo? Aí vai ter acesso, porque depois não tem, certo? Não tem mais segredo. O processo na justiça, ele é público, tá certo? Aqui, no Ministério Público, ainda existe o sigilo, né? Por quê? Porque aqui não é esfera judicial. Né? Então, existem alguns processos que exigem o sigilo. A regra é a publicidade, mas alguns processos correm em sigilo até chegar o momento de ser publicizado. Nesse caso específico, o processo está em que situação, em que pé, digamos assim? Né? Está ainda no Ministério Público? Não, está no processo de início de instauração para colheita de diligências, entendeu? Para realmente a gente ter os elementos mínimos necessários para a instauração do processo. Doutor, muito obrigado, Feliz Natal para o senhor, muito trabalho, que fé em Deus no ano que vem. Nós é que agradecemos, entendeu, os meios de comunicações, e o Ministério Público é um aliado dos meios de comunicações. Nosso país é um país pobre, muito mal informadas as pessoas, então precisam realmente tomar conhecimento das informações. A todos os piauienses, todos os brasileiros que tenham um ano de 2020 de muita esperança, de muita realização de sonho e fundamentalmente, certo, com partilhamento do amor. Precisamos amar mais o próximo para que sejamos mais amados. Um abraço a todos.
Ok, então, a entrevista com o doutor Arimateia, promotor de justiça da cidade de Floriano. Vamos encerrando por aqui, Portal JC, 24 horas com você.